cavalo Trovão se negou a viver na cidade e eu sempre quis te escrever uma carta sobre a viagem de Buenos Aires e Montevidéu. O garoto que flutua por sobre as águas do Rio da Prata tinha 14 anos quando foi sequestrado em 1977. Seus pais foram militantes, algo de um sindicato. Não consegui descobrir exatamente do que. Pablo Migues foi apreendido por ter visto e ouvido demais. Foi torturado no maior centro de repressão montado pelo Estado. Nunca saberemos ao certo. Não há corpo, não há prova, só há um pacto de silêncio entre os possíveis culpados. Mas pelos rastros, o seu último destino possivelmente foi drogado e jogado vivo ao mar pelos militares, no período em que na Argentina é chamado de terrorismo de Estado, a ditadura civil-militar. Dizem que a luz pode ser estudada e decomposta, a escuridão não. Ela não existe. É apenas a ausência de luz. Neste mesmo mar de prata, padeceram vivas 4.000 das 30.000 pessoas submersas nos anos sem luz. Fiz um longo percurso pela história fixada no espaço urbano de Buenos Aires e Montevidéu. As placas nas calçadas indicavam onde trabalhavam, onde estudavam, onde foram sequestradas. Espaço de Memória e Direitos Humanos, Parque da Memória, Centro de Fotografia de Montevidéu, Centro de Memória de Montevidéu, fotos 3x4 e preto e branco, lista de nomes, monumentos. A memória é narrada pela presença da ausência. A forma com que foram mortas, repetidas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As fotos pareciam os mesmos rostos. Os nomes se embaralhavam, os corpos se desumanizavam e os números ganhavam importância. 4.000, 30.000. Fiquei me perguntando se a cada história de violência que lia não estava matando aquelas possibilidades de vida uma vez mais. Afinal de contas, o que quiseram esconder no fundo do mar? Um antigo casarão da Rua Manaus nos escolheu. Alguns coletivos conformados em diversos movimentos de ocupação do espaço público de Belo Horizonte. Os coletivos queriam ocupar um espaço da cidade para inventar na esfera do cotidiano outros modos de vida, outros modos de lidar com o corpo, com a cidade, com a política. O casarão era a pior possibilidade. Faz parte do complexo arquitetônico de psiquiatria da infância e da adolescência da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. É vizinho do batalhão sede do comando da Polícia Militar. Tem uma igreja na frente e outra atrás. Está dentro de um bairro tradicionalmente hospitalar e militar. Como vez ou outra nos lembram alguns carros que passam esbravejando algo que me nego a repetir. No levantamento inicial de seus 100 anos de história, conseguimos descobrir apenas que tinha sido hospital militar da Força Pública. Mas Belo Horizonte, a cidade republicana planejada, ordenada, controlada, policiada, não conseguiu ocultar os desenhos grafados na parede do casarão. Rostos tristes, personagens, mãozinhas. Foram eles que nos levaram para os outros 66 anos de história sem luz do antigo e arruinado edifício. O casarão alcançou o tempo presente, arranhado por trincas e fissuras dos seus antigos usos. Sua arquitetura do claustro abrigou as encenações de horror
nominadas de tratamento médico dos anos em que foi Hospital de Neuropsiquiatria Infantil. Atravessou as mudanças lentas e graduais do tratamento dirigido ao que era definido como loucura, até alcançar o seu completo abandono em 1995, quando foi construído um prédio ao lado para abrigar o seu então uso ao invés de recuperá-lo, mesmo ano em que, ironicamente, foi reconhecido como patrimônio cultural da cidade. Quase 20 anos de abandono. Houve uma política pública que atravessou diversas gestões e manteve o casarão como um espaço do esquecimento. Um ano após o outro, que caísse o reboco, que caísse o telhado, que fosse borrado do mapa, banido do presente, apagado. Quando reabrimos as suas portas, no dia 26 de outubro de 2013, trincas de atravessar o braço, patologias de todos os tipos nos revelaram a iminência de seu desabamento. Oferecia risco de morte, a nossa, a da memória das crianças que por lá estiveram, a da memória da cidade grafada em suas paredes. Fico me perguntando, quanto tempo a ruína do passado pode segurar no presente? No comentário de seu filme, Quando Dois Mundos Colidem, no Fórum Doc de 2017, Alberto Pizango multiplica e desorienta o mapa, dizendo que no entendimento dos povos indígenas, o norte é onde nasce o sol. E se para cada povo o sol nasce em um lugar diferente, são muitos os nortes. Sueli Machacali, no seminário Os Fins neste Mundo, Imagens do Antropoceno, começa sua fala explicando que para o seu povo a palavra Kutché tem um significado duplo, é imagem e é também espírito. Quando pega a câmera, o Yamin, o espírito que está dentro do seu cabelo, filma com ela. Sueli filma com os espíritos que estão dentro e fora da câmera, os mortos e os vivos. Conta também que o passado é o presente, no sentido do que está presentificado, e está vivo nas imagens, nas palavras, nos rituais. Divino Tissereu Arru diz que para o seu povo, os Chavantes, o cinema, os seus filmes, a imagem é um arquivo sem morto, é a memória. Para eles, filmar é salvar a memória, mantendo os mais velhos e os espíritos que já morreram vivos na imagem. Divino conta que as crianças Bororo estão aprendendo a falar a língua materna, a indígena, a partir do seu trabalho com cinema. Entendi que a memória não se refere ao que se guarda, mas ao que se transmite. Olivera Giribaldi, Yolanda María. Presente. Olivera Rafael. Presente. Olivera Alarcón, Virginia. Presente. Olivera Cancela. Há mais de 40 anos, um grupo de 14 mulheres se reuniu em frente à casa do governo para pedir informações sobre o paradeiro de seus filhos desaparecidos. Segundo uma das mães, Nora Cortinhas, a polícia se aproximou e lhes disse: "Senhoras, é preciso caminhar porque há um estado de sítio." As mães então começaram a caminhar em círculo e permaneceram na praça. Toda quinta-feira, às 3:30 da tarde, a Praça de Maio é tomada pelo impulso dessas incansáveis vidas que seguiram. Não houve o silêncio opaco do esquecimento. Há mais de 40 anos, todos os dias, todas as quintas, as mães e avós de Maio mantêm vivo o ritual de circundar a Praça de Maio. Vamos,
madre, con fuerza vaya al frente, se lo pide toda la gente. Una bandera que viva Gracia Madre, por ser siempre el ejemplo en la lucha popular. Por 2009, por no vender la sangre, defendan mis caídos que siempre van a estar. Bajo la madre, con fuerza vaya al frente, que se lo pide toda la gente. Vamos la madre, con fuerza vaya al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera para atrás, por favor. Gracias madre, por ser siempre el ejemplo en la lucha popular. Por 2009, por no vender la sangre, defendan mis caídos que siempre van a estar. Vamos la madre, con fuerza vaya al frente, que se lo pide toda la gente. Vamos la madre, con fuerza vaya al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga gracias madre, por ser siempre el ejemplo en la lucha popular. Para atrás, por favor. Por no vender la sangre, defenda mis caídos que siempre van a estar. Para atrás. Vamos la madre, hasta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Vamos compañeros, hay que poner un poco más de huevos. Los que cayeron son nuestra memoria, de la resistencia a la victoria, Com quase 90 anos, Nora se afasta da multidão carregando um pequeno alto-falante improvisado. Começa a nos contar suas histórias de avó e nos diz: penso nesses anos e me emociono. Faz 40 anos que estamos lutando não só pelos desaparecidos, não só pela justiça, pela verdade, pela memória. Nestes anos, com estas caminhadas, nós aprendemos a retomar a luta social que tinham nossos filhos. E termina anunciando que quando lá não mais estiverem, os seus outros filhos estarão, os seus netos estarão, os seus bisnetos estarão. Entende que a memória é o que se ritualiza, é o que colocamos em movimento. Três anos depois de muitas idas e vindas, o casarão quase desabou, nós quase desistimos. Em novembro de 2016, finalmente conseguimos reabrir os vãos de ventilação tamponados do porão onde as crianças foram confinadas. Estava lacrado e vedado por quase 40 anos, desde que tinha se encerrado ali o período de manicômio infantil. O ar estava confinado há 40 anos. Havia 40 anos de poeira, mofo e umidade. Do lado de fora, sentimos um vento de ar quente e úmido saindo. Tinha algo além de ar que saía, atravessava nosso corpo. Do lado de dentro, sentimos o ar fresco entrando. A luz apagou a escuridão. Nós respiramos. O casarão respirou.
vendo estas imagens, fico pensando por que será que a história, nesses casos em que é preciso lembrar para que não se repita, é contada pelo fim, o fim das histórias. No fundo, a ruptura não é vencer o inimigo, mas deixar de viver no mundo que este inimigo construiu, escreveu Jacques Rancière. O cavalo trovão sobreviveu, entendemos que era uma questão de vida ou de morte e o levamos de volta para o sítio de onde o tiramos.